Olá, tudo bem com vocês? Eu estou preparando esse vídeo para vocês por conta das dúvidas que têm surgido com relação a essa fase que nós estamos da disciplina de estágio 2. Então eu vou fazer uma fala aqui para poder tentar orientá-los e sanar as dúvidas que estão surgindo. A maioria das dúvidas estão surgindo com relação à carga horária e o que se deve fazer nas 3 atividades que a gente está fazendo nesse momento. Essas atividades, elas estão descritas no tópico 3 do nosso plano de ensino, né? Eu peguei lá do plano de ensino e coloquei lá no ambiente uma descrição dessa carga horária e o que se deve fazer em cada uma delas, né? Então, lendo aqui, o que nós temos? Nós temos que fazer agora 10 horas de observação e coparticipação, né, preferencialmente em uma única turma do ensino regular, 10 horas de planejamento das atividades referentes à regência e 15 horas da regência que vocês planejaram. A primeira coisa que eu quero dizer é que o planejamento é algo que acontece antes da realização de qualquer atividade. Então, quando eu faço alguma coisa e vou escrever depois o que aconteceu, isso se chama relatório, se chama relato, se chama registros. Planejamento é algo que acontece antes. Então, quando eu estabeleço um plano de execução, é algo anterior. Então, quando a gente vai falar sobre o planejamento da regência, você tem que escrever, registrar, pensar antes de executar. Essa é a maior dúvida que tem acontecido, que eu tenho recebido nos fóruns e com relação aos registros dos tutores. Então, eu vou tentar construir com vocês o passo a passo para a gente poder sanar essas dúvidas. Então, essas 10 horas que vocês estão vivendo de coparticipação e observação servem para vocês irem se acostumando com as classes, conhecendo as classes, os professores e a dinâmica da turma de matemática que você vai acompanhar, certo? Nesse período, paralelamente, você já vai planejando com o professor regente o que você vai desenvolver lá na regência. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Você já vai definir com o professor a data que você vai começar a regência. Então, vamos supor, eu defini com o professor que vou começar a regência dia 5 de outubro, por exemplo. Então, 5 de outubro, eu já sei que as aulas naquela classe acontecem segundas e quartas-feiras, por exemplo, né? Então, eu vou pegar e fazer um planejamento, começando a partir daquela data de 5 de outubro, e colocando dia a dia as aulas e colocando de forma que a quantidade de aulas que eu vou ministrar totaliza em 15 horas. Né? Chamo a atenção que o estágio ele não é hora-aula, o estágio ele é hora-relógio. Então, quando eu digo 15 horas, é para vocês cumprirem 15 horas relógio. Se a turma tem aula de 50 minutos ou de 45 minutos, isso não tem problema. O importante é que vocês vão totalizando essa carga horária até chegar às 15 horas. Da mesma forma o planejamento, da mesma forma a observação. A minha turma que eu observei, a aula é de 50 minutos. Então, se eu observei 10 aulas, vai dar 500 minutos. 500 minutos não totalizam 10 horas. Então, você vê quantas aulas a mais você precisa assistir para poder totalizar as 10 horas, tá certo? Então, essa é uma coisa que precisa ser deixada registrada. Então, de novo, fez a observação com participação e o planejamento com o professor, essas 20 horas você pode fazer concomitante. Eu entendi que vocês já estão fazendo isso, né? Eu entendo. Nessa perspectiva, feito o planejamento, vocês vão depositar para a gente lá no link já liberado para vocês as fichas de frequência da observação com participação, as fichas de frequência do planejamento e os planos que eu solicitei lá que vocês têm que fazer.
Um deles, eu vou falar sobre ele primeiro, que é o plano de regência, né? Então são dois planos, um plano de regência e o plano de aula. Na realidade, o plano de aula é o plano de cada aula que você ministrar. Então não é um plano de aula, é o plano de cada uma das aulas. Vamos começar pelo plano de regência. O plano de regência, ele é um documento que você vai preencher como se fosse um plano de curso. Na realidade ele é um plano de curso, só que ele tem uma carga horária menor, tá certo? Esse plano de regência, vocês tiveram acesso ao plano do professor para poder construir o de vocês. Vocês têm acesso a todas as disciplinas, o plano da disciplina, né? E isso são exemplos de planejamento que vocês podem utilizar. Este documento que eu postei é um modelo, então ele pode ser adaptado, tá certo? Ele pode ser adaptado às normas da escola, às normas da rede que você está utilizando. Então, isso varia muito, tá? Então, esse modelo que eu postei ele não é fechado, ele contém os elementos mínimos do planejamento para vocês utilizarem, tá bom? Então, nesse plano de regência, a primeira coisa que você tem é a identificação, tanto da escola, quanto do professor regente e a sua como estagiário, né? A disciplina é a disciplina de matemática, e depois vem alguns elementos que vão descrever a série, o turno, o semestre, o ano que você vai fazer. Então, por exemplo, a carga horária que está pedida são 15 horas, tá? Isso já foi definido. O que vai variar? A data de início e a data de término. Se eu pegar lá o exemplo que eu disse, eu vou começar a 5 de outubro. Naquela turma que eu peguei, contando as aulas que vão ter. Aí eu verifiquei lá que eu vou precisar dar 18 aulas, suponhamos, a partir da carga horária de minutos daquela turma. Vou dar 18 aulas para poder totalizar 15 horas. Pode passar, mas não pode faltar. Então eu comecei 5 de outubro, eu vou terminar, sei lá, dia 30 de outubro, vamos supor. Levando em consideração que você não pode dar aula em feriado, que se tiver alguma atividade prevista sem aula, né? Ou também se tiver reposição, você vai ter que dar essa aula a mais, né? Vamos supor que tem uma aula em sábados de reposição, essa aula vai ter que ser contabilizada também. E aí depois o número de aulas, né? Que seriam, nesse exemplo que eu estou falando, as 18, tá bom? Feita essa identificação, você vai para os objetivos gerais. Esses objetivos gerais são o que você quer alcançar com aquelas aulas que você vai ministrar. Então você vai trabalhar os conteúdos de função polinomial, por exemplo. Então você vai trabalhar esse conteúdo. Qual que é o objetivo desse conteúdo? Isso você encontra nos documentos de referência, né, curriculares, tanto do Estado quanto da escola, tá certo? O plano da disciplina do professor, você vai encontrar os objetivos lá também, porque a disciplina que você está acompanhando, ela já foi planejada, ela está sendo executada. Então, no plano do professor, você vai ter esses documentos. Logicamente que os objetivos podem e devem ser melhorados, adaptados, né? E os objetivos específicos são pequenos objetivos, né, que você precisa alcançar, que no somatório deles vão te possibilitar o alcance do objetivo geral, tá certo? O conteúdo programático é o conteúdo da disciplina, né, que eu dei como exemplo agora, a função polinomial, por exemplo, né? E aí vem a metodologia e os procedimentos de ensino, né? Que metodologias e procedimentos você vai utilizar para poder dar suas aulas, né? Pegando como exemplo lá que eu dei, você vai trabalhar 18 aulas, né? Que tipos de atividade você vai desenvolver? Que metodologias são essas? Então você vai descrevê-las aqui. Aqui no caso você vai só pontuá-las, né? Vai falar, eu vou trabalhar com metodologia assim, assim, assado. A descrição de cada aula vai vir lá no plano de aula que eu vou falar daqui a pouco. Os recursos didáticos, que recursos didáticos você vai utilizar? Quadro, data show, computador, algum laboratório de informática, pincel, livro didático. Que recursos você vai utilizar para trabalhar aquele conteúdo dentro daquelas metodologias? Os procedimentos de avaliação, como é que você vai avaliar se houve aprendizagem nesse período que você está trabalhando. Isso sempre dialogado com o professor, tá? Esse planejamento você vai estar fazendo ele, ou já fez ele, com o professor regente, naquelas 10 horas que a gente já estabeleceu, né? E a bibliografia utilizada, né? Que bibliografia que você utilizou
além do livro didático para poder planejar suas aulas, tá certo? Então, um plano, ele tem que ser lido de baixo para cima, né? Você tem que pensar o seguinte: utilizando essa bibliografia, a partir desses instrumentos de avaliação, utilizando esses recursos didáticos, nestes procedimentos metodológicos, para ensinar esse conteúdo, eu consigo alcançar esses objetivos com essa carga horária? Né? Então o plano, ele, apesar de aparecer linearmente assim, ele também tem que ser lido de baixo para cima, não é isso? E depois eu coloquei, para facilitar a vida de vocês, um cronograma que você vai especificando a data da aula, qual a classe e o horário da aula que você vai dando e qual o conteúdo e atividade que você foi desenvolvendo. Então você vai ter aí um monte, uma descrição linha por linha das aulas que você vai dando, tá certo? Isso é muito importante para um professor. O professor, ele precisa saber organizar o seu trabalho antes que ele aconteça, tá certo? O texto que eu disponibilizei para vocês, que é o texto da Marta Leandro da Silva, que também gerou aquela atividade 1, né, atividade avaliativa 1, ajuda muito a vocês entenderem como é que é o planejamento, né, qual a função pedagógica do planejamento, tá certo? Sugiro que releiam o texto. Depois eu posso disponibilizar outros para a gente poder melhorar essa compreensão do planejamento. Então, com relação ao plano de regência, é isso. É um documento que você elabora para desenvolver, né, junto a uma